Hora de conversar com Mônica Bergamo. Desde terça-feira, né, o dia da operação no Rio de Janeiro, a gente tem visto um governador do Rio surfando na popularidade recém-conquistada. Não custa lembrar que Cláudio Castro vinha com a popularidade muitíssimo em baixa até a semana passada, e Lula meio colocando a viola no saco e agindo como um observador dos acontecimentos. Parece que isso pode mudar nos próximos dias, e a Mônica Bergamo tem informações de bastidores. Bom dia, Mônica. Oi, Megali, bom dia a todos. Megali, o presidente Lula pretende entrar mais diretamente no assunto da operação policial no Rio de Janeiro, que foi a mais letal da história do Brasil, como nós sabemos, deixou mais de 120 mortos, e que está sendo, como você observou aí corretamente, fortemente politizada pelos governadores de direita, né, que fizeram inclusive um ato político ontem para apoiar o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e seus métodos na segurança pública, né, simbolizados nessa operação, né, com pesquisas que mostram que boa parte da população brasileira apoia a operação, Megali. Por mais dura, sangrenta, né, por mais dantescas, né, selvagens que sejam as cenas de corpos sendo buscados na mata por crianças, por adolescentes, estendidos em uma via pública, a politização acabou se impondo. O Lula até agora estava agindo, como disse você, com a viola no saco, vamos dizer assim, né, com maior cautela. Ele estava viajando quando tudo aconteceu, voltou, teve foi reativo em relação ao que o governador Cláudio Castro estava fazendo, mandou uma equipe para o Rio de Janeiro, o ministro da Justiça, mas essa atitude mais reativa pode mudar, Megali, diante da avalanche da direita, inclusive em redes sociais, de ataque ao governo federal. Quer dizer, embora a responsabilidade hoje pela segurança seja estadual, tudo que acontece no Rio de Janeiro é de responsabilidade maior do governo estadual, a avalanche está vindo para cima do governo federal. O governo deve enviar hoje o projeto antifacção ao Congresso, que prevê 30 anos de prisão para integrantes dessas organizações, e aí tentar retomar um pouco dessa, como se convencionou dizer, está desgastada a palavra, mas dessa narrativa, desse discurso, né? Já o governador Cláudio Castro, Megali, se por um lado ele está surfando, como você disse, nessa onda, por outro ele ainda vai ter e tem que dar explicações, né? O ministro Alexandre de Moraes deve viajar na segunda-feira para o Rio de Janeiro, e o governador afirmou, Megali, para deputados da Comissão de Segurança que ele recebeu ontem no Rio, que vai mostrar para o ministro um filme detalhado da operação, né? Um dos parlamentares que esteve com ele ontem me contou que drones da polícia, Megali, filmaram absolutamente tudo o que aconteceu. São horas de imagens que mostram inclusive o confronto, as mortes. Me disse esse parlamentar que apoia a operação, mas disse ainda assim que são imagens muito fortes, terríveis, que não vieram ainda a público, que estão sendo tratadas ali como sigilosas, tamanha a violência contida nelas, mas são imagens que estão com a polícia, estão com o governador, e que o governador está mostrando para algumas pessoas, e que pretende, segundo me contou esse parlamentar, o governador disse a eles que pretende mostrar para o ministro Alexandre de Moraes, que já pediu explicações no âmbito da ação da ADPF das favelas, do qual ele é relator, né? O Conselho Nacional de Direitos Humanos pediu a atuação do Supremo, o Supremo atuando nesta questão, porque tem decisões para que as ações policiais sejam transparentes, sejam justificadas e sigam diversas normas, né? Normas para quê? Para conter o excesso da polícia. Então, o governador, por um lado, surfando, mas por outro, tendo que dar explicações. Megali, eu acho que as consequências dessa operação, elas não se encerraram agora, né? Eu acho que vai ter investigação, Ministério Público, Polícia Federal investigando, vai ter a Defensoria atuando fortemente. A Defensoria faz relatos muito dramáticos sobre a situação de alguns familiares. Megali, ontem mesmo eu conversei com o defensor Pedro Carriello, sabe? Ele estava me contando como as pessoas vão para o IML tentar reconhecer o seu parente morto, como algumas não têm nem condição, a menor condição nem de fazer um velório, de pagar um velório, onde vai ser enterrado, tem fila, né, nos cemitérios públicos,
como que vai conseguir um lugar para enterrar? Outros vão sem documento, né? Ele me contou, por exemplo, a história de uma menina, uma jovem grávida de um dos mortos. A única pessoa que foi lá para reconhecer não tem os documentos, não tem o documento do casamento. Os policiais tentando interrogar as pessoas ali, a defensoria atuou, interviu para que isso não acontecesse mais, porque na hora, segundo ele fala, as pessoas têm direito ao luto, elas estão indo lá reconhecer os seus familiares, e elas são levadas para uma sala, e os policiais começavam a tentar tomar depoimento do tipo, mas ele trabalhava, essa pessoa morta, ele andava em más companhias, ele era do tráfico. Não, ali não é a hora de fazer essa investigação, houve uma interferência da defensoria, e isso aparentemente foi encerrado, as pessoas estão indo lá apenas para realmente reconhecer os seus familiares mortos. Então, uma situação ainda que vai por muitos dias ainda, né, Megali, exigir aí investigações e uma maior transparência, né, sobre o que de fato, tudo o que essa operação implica, né, Megali? Ô, Mônica, duas perguntinhas. A primeira, quando você fala que o Lula vai entrar com mais força no assunto, mas vai entrar usando que roupa? Porque os movimentos sociais e o PT certamente cobram uma crítica mais assertiva do presidente, né? Mas eu não estou vendo muito ambiente para o Lula entrar criticando essa ação, como a esquerda historicamente fez nesse momento específico, né? Não vejo isso. E a segunda pergunta é, essa fonte fez para você uma descrição desses vídeos que o Castro tem em mãos? Cara, isso é filme de terror, né? Isso é um filme de terror. Sim. O que a pessoa me disse, né, é que os filmes mostram as pessoas sendo mortas, inclusive. Foi o que a pessoa me falou, né? Que foi tudo filmado. Na visão desse parlamentar que apoia essa operação, quer dizer, a polícia realmente estava lá, as pessoas foram para a mata e não se renderam e, portanto, foram mortas, eram todos bandidos. E eu aqui faço um parênteses, né? A gente tem que lembrar que não existe pena de morte no Brasil, né? Que uma operação que pode ter sido uma emboscada, não foi uma emboscada, quer dizer, o que o governador diz é que eles conduziram as pessoas para a mata para que elas se rendessem, não era uma emboscada para matá-las, mas como elas não se renderam, então houve essa troca de tiros e 100 pessoas, 120, né, e 5 até agora, o número, eu já nem sei qual é o número atualizado, morreram 4 policiais de um lado, 120 do outro. 117. Sim, a pessoa diz que são imagens muito, muito fortes. Segundo o que me contou esse parlamentar, que foi lá, que viu, que o governador mostrou, que não vai ser divulgado porque é muito violento. Eu imagino que deveria ser, né, Megali? Não sei, aí cada veículo entende se divulga ou não para que se entenda o que aconteceu. Mas que está tudo filmado, está tudo registrado. Então me disse esse parlamentar, eu não estou falando o nome dele aqui porque eu não estou segura se ele deu autorização para que eu falasse, então eu estou preservando. Mas o que ele diz é o seguinte, não tem como a esquerda dessa vez ser contra, porque ali tem um confronto, né? Um confronto, talvez pegou as pessoas que foram para a mata, esses homens que foram para a mata, de surpresa, estavam armados, mas foram pegos de surpresa, então foram todos mortos, né, não conseguiram reagir, porque de fato o resultado mostra que foi um confronto desigual, né, porque muitos mortos, né, do lado dos que estavam ali, que são chamados de suspeitos, que são chamados de bandidos, muitos mortos do lado deles. Então, o que essa pessoa diz é isso, são imagens muito fortes, que não... A pessoa falou, não sei se o governador vai divulgar, a intenção é não divulgar tudo, divulgar algumas coisas aos poucos, mas não tudo da operação. Tem até um vídeo já que está sendo divulgado aí, mas que não mostra cenas de violência, né? Mostra as cenas do que foi encontrado, as cenas na comunidade e tudo. Então, mas é isso, Megali. Vamos atrás dessas imagens. Quem sabe você consegue, Megali. Quem sabe, mas você está mais próximo, Mônica. Mas me disse que ele mostrou e que mostrará ao ministro Alexandre de Moraes na segunda-feira, né? Então ainda vamos ter o Supremo está pedindo as informações que são o básico, né, Megali?
Quantas pessoas, por quê, o que foi feito, o que não foi feito. O governador disse que foram meses aí de investigação, que tudo foi planejado para poupar a comunidade, para prender as pessoas. A justiça tinha dado autorização para que fossem cumpridos mandatos de busca, apreensão e de prisão, né? Não existe no Brasil licença para matar, então tem que realmente ter sido num confronto e com risco à vida do policial, é assim que diz a lei, né? As imagens certamente podem esclarecer melhor isso, Megali. Seguramente vão ser enviadas a autoridades competentes que fazem esse controle da atuação do Estado, Megali. Ficamos então na expectativa. Mônica? Imagens são sempre muito importantes, né? Sempre. São. Por isso a gente sempre volta a repetir sobre as câmeras corporais, das fardas. Exato, tudo isso é muito importante. Mônica, bom trabalho para você, bom fim de semana. Havendo novidades, só avisar. Até segunda. Até segunda. Isso